Olá pessoal, quarta-feira, dia triste para o Brasil. A Câmara dos Deputados, a grande maioria da Câmara, simplesmente cuspiu no rosto da nação brasileira. Desvirtuou completamente o projeto das 10 medidas contra a corrupção e criou um monstrengo, um Frankenstein, que na prática vai não só ajudar os processos de corrupção, como criar uma verdadeira perseguição a juízes e promotores. Gente, o que aconteceu? Eu avisei vocês que ontem não seria um bom dia para votar. Por quê? Porque todo o foco foi desviado, tanto para o acidente que aconteceu com a Chapecoense, quanto para a quebradeira que os vermelhos ligados ao PT fizeram em Brasília, incendiando carros, quebrando ministérios. Enquanto isso, a sessão em que acontecia a votação do relatório estava ali deixada de lado e os deputados aproveitaram para, na madrugada, simplesmente desmontar o relatório das 10 medidas e aprovar a perseguição às investigações aos investigadores. A sensação, gente, é de revolta, de frustração absoluta. O que se percebeu ontem é que a Câmara dos Deputados estava tomada com uma ira, um ódio, um sentimento de vingança em cima de Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, ele que é do Ministério Público Federal, em cima de Sérgio Moro e em cima do próprio relator das 10 medidas, o Onyx Lorenzoni, que tentou ali, do jeito que pôde, negociando com os líderes, fazer um relatório mais próximo daquele que foi apresentado, da proposta apresentada originalmente pelo Ministério Público Federal. O que a gente viu é que os deputados, a grande maioria votou contra as pessoas de bem deste país. A grande maioria estapeou a cara de cada brasileiro que saiu às ruas contra a corrupção, de cada brasileiro que luta por um país melhor, de cada brasileiro que defende a Lava Jato. Enquanto tenta se articular a lei de abuso de autoridade no Senado, na Câmara, já enfiaram isso goela abaixo e justamente num relatório que teoricamente deveria estar ali para combater a corrupção. Gente, o que sobrou? Não sobrou quase nada. Não sobrou quase nada. O projeto foi praticamente inteiro desvirtuado, caiu tudo. Olha só, ficou apenas uma pena um pouquinho maior para os casos de corrupção, mas ainda teve ali um desvirtuamento e também a criminalização do Caixa 2, mas também com um desvirtuamento. Enquanto isso, eles colocaram ali a criminalização, repito, de juízes e promotores e também a criminalização de desrespeito às prerrogativas dos advogados. Eu vou explicar para você o que isso significa, gente. Desqualificaram completamente as 10 medidas, quase tudo foi derrubado, quase nada se aproveita, até a prescrição retroativa, que é uma jabuticaba, que não existe nenhum ordenamento jurídico do mundo. Até isso, eles mantiveram no relatório. Não tem em nenhum lugar do mundo, em nenhum país democrático do mundo, algo parecido com o que aconteceu aqui. A tentativa dessa gente é de perseguir figuras como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, é de impedir que outras lava-jatos apareçam, é de fazer com que aqueles que trabalham para limpar a corrupção do nosso Brasil sejam perseguidos e ainda apresentam um discurso bonito e falacioso dizendo o seguinte: não, porque tem muito juiz, tem muito promotor que é bandido, que vende sentença. É verdade, tem muito juiz que vende sentença, é verdade. Tem sim gente que não vale nada dentro do Ministério Público. Agora, os tribunais tem que fazer a lei ser cumprida. E as 10 medidas também valeriam para juízes, promotores, desembargadores, qualquer servidor público. Então, com um discurso fácil para pregar isso na mente da população, eles dizem o seguinte: promotores e juízes querem ser uma casta superior no Brasil. Golpe, falácia. O que esses canalhas integrantes de uma verdadeira organização criminosa querem é perseguir investigações como a Lava Jato e, repito, outras que possam vir nessa mesma linha. Todos querendo safar a própria pele. Em relação aos advogados, gente, é um absurdo.
O que eles fizeram? Eles estão comparando, elevando a qualificação do advogado como se fosse promotor público que fez concurso. É verdade. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, gente, olha só. Um advogado pode requisitar um inquérito. Ele pode requisitar o inquérito. Hoje, ele pode requerer o inquérito. É totalmente diferente. Agora não. Pela medida aprovada na Câmara, nesta madrugada, o delegado, se não instaurar um inquérito, ele pode ser processado por crime de desobediência. O advogado pode assumir um processo no lugar de um promotor. Imagine só, um promotor vai lá, pega um inquérito, arquiva, olha, vamos arquivar esse negócio aqui, não tem nada, né? Isso aí é tudo bobagem. Aí vai o advogado e diz, não, senhor, eu vou assumir o inquérito, né? Olha só a que ponto chegou. O que a gente viu ali, gente, é que houve uma grande queda de braço, né, em que a OAB atuou, a OAB, que tem o seu braço vermelho, atuou firmemente ali para tentar diminuir, né, o poder do Ministério Público e dos próprios juízes de bem, para aumentar o próprio poder da OAB, dos advogados. O que a gente viu foi que os deputados usaram ali toda a raiva que está circulando no sangue, né, desses deputados encrencados com a Lava Jato e com outras investigações para promover a caça às bruxas, aos promotores e aos juízes. A medida ainda vai para o Senado. É preciso que nós façamos uma grande movimentação e uma grande pressão no Senado. Isso não pode passar. E se passar, o presidente da República precisa vetar esse abuso, esse escárnio, repito, esse espancamento no rosto de cada cidadão de bem deste país. Eu chamo você, nação brasileira, não se conforme com um grupo de canalhas que passou por cima da vontade popular. A Câmara simplesmente, mais uma vez, ignorou o próprio patrão. O povo brasileiro fez o que quis e o que bem entendeu. Os parlamentares aí para salvar a própria pele. Olha só, gente, eu anotei para vocês aqui quais são os partidos que orientaram pelo não, as medidas que deturpavam o relatório original. Apenas PPS do Rubens Bueno, Arnaldo Jordi, o PSOL, o PV e Rede. Partidos liberados, PHS, do Diego Garcia, que estava, né, na Comissão das 10 Medidas, PROS, DEM e PSDB. Nem DEM e PSDB orientaram pelo não, deixaram a bancada livre, e aí teve gente que votou a favor, como Carlos Sampaio, Domingos Sávio, e teve gente que votou contra o Brasil, a favor do Brasil, eu digo, né, e votaram contra essa deturpação do relatório das 10 medidas, mas integrantes do DEM, integrantes do PSDB votaram também contra o Brasil, e o resto todo votou contra você, contra o Brasil, e a gente precisa se lembrar disso. Pressionando agora, eu já disse, se preciso for, marcharemos por cima do Congresso Nacional. A situação já ultrapassou todo o limite aceitável. Essa gente não sabe o que é democracia. O poder legislativo quer se impor agora, sobretudo, inclusive sobre o poder judiciário, inclusive sobre a Lava Jato, e isso tem que parar agora. Curta, pessoal, espalhe e compartilhe esse vídeo sem parar.